Olá, amados, olá, amadas. Eu sou a Isa e eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para os nossos corações, nesse momento, né, em que estamos passando, esse momento difícil, essa tempestade, não é verdade? E eu quero deixar aqui para que nós possamos meditar em Mateus capítulo 8 e o versículo de número 23. Se você puder acompanhar na sua casa. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma palavra, uma mensagem de muita esperança para nós. No momento de grande tempestade, de grande aflições que estamos passando, que estamos vivenciando. E eu fiz algumas anotações aqui para que possamos fixar bem esta palavra. E se eu ler algumas coisas aqui, não tem problema, porque eu preferi fazer um estudo bem específico para que a gente possa ter uma compreensão melhor desta palavra, dessa mensagem. O texto diz que Jesus entra no barco e os seus discípulos vão atrás de Jesus. E nesse barco tudo ia bem, tudo ia caminhando conforme o esperado. O que não é esperado é quando essa tempestade chega. O que não é esperado é quando algo anormal acontece. O caminho está tranquilo, as ondas estão normais, o vento é raso, né? O vento é fraco, então tá tudo bem. Enquanto tá tudo bem, talvez a gente não precise incomodar o mestre. Quando está tudo bem, talvez a gente não precise buscar por Jesus. Mas quando o vento chega, e quando a tempestade chega, e quando a onda ela é grandiosa, e quando tudo sai fora do nosso alcance, e quando tudo é tão complicado que a gente não consegue resolver. E aí onde entra Jesus. E aí onde os discípulos se desesperam muito, porque as coisas saíram do controle. Alguns ali eram pescadores, eles já lidavam com pesca, com vento, com tempestades, eles já tinham passado por muitas situações. Mas tem coisas que não estão mais ao nosso alcance. E nós precisamos pedir socorro para alguém que pode resolver o nosso problema, a nossa tempestade, a nossa aflição. Jesus vai dizer na palavra, não tenha medo. Sempre nos evangelhos nós vamos encontrar, não tenha medo, tenha fé. Não temas. Jesus sempre vai dizer isso pra gente. Porque no mundo tereis aflições, mas não tenha medo. O que nós precisamos ter nesse momento é fé, é esperança. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos ter fé, primeiro de tudo, mas não é esse tópico que eu quero trabalhar aqui nesse momento. O que eu quero dizer aqui é que Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo. E desesperadamente os discípulos vão chamar por Jesus e vão pedir socorro por Jesus. A primeira coisa que Jesus faz ao acordar, ao se levantar, vamos dizer assim, no nosso termo, é dar uma bronca nos discípulos. E ele vai falar, homem de pequena fé. Em outras traduções, eu anotei aqui para falar para vocês, está dizendo assim, por que é que vocês são assim tão medrosos? Olha que lindo, porque eu achei muito interessante isso aqui. Jesus, meio que uma bronca, né?
falando com os discípulos assim: por que é que vocês são tão medrosos assim, né? E é como se eu estivesse recebendo esta palavra de Jesus. No tempo em que estamos vivendo, no momento em que estamos vivendo, Jesus olha para a gente e diz: por que vocês estão tendo medo? Tenha fé. Né? Porque os discípulos andavam com Jesus, os discípulos viam Jesus fazendo milagre, e agora, no meio de uma tempestade, eles podiam declarar, eles podiam falar, eles podiam falar em nome de Jesus, né? Não ter medo, mas ter fé, acreditar. Acreditar no impossível, acreditar que tudo ficaria bem. Mas eles pedem socorro para Jesus. E Jesus já levanta falando: por que é que vocês são assim tão medrosos? E aí é o primeiro tópico que eu quero entrar. Após isso, Jesus falou com o vento e com as ondas e tudo se acalmou. Então, primeiro de tudo, não tenha medo da tempestade. Às vezes temos medo da tempestade. Olhamos muito para a tempestade, olhamos muito para a onda. Mas se você observar, se você pensar, porque eu fiquei pensando nessa palavra e eu fiquei imaginando assim, se eu ficar pensando na tempestade, não vai adiantar nada. Se eu ficar olhando para o problema não vai se arrumar, se ajeitar. Às vezes temos medo das tempestades, mas quando olhamos para ela, parece que nunca sairemos das tempestades. Então nós não podemos olhar para a tempestade com medo. Nós temos que enfrentar essa tempestade. Não há soluções quando temos medo. Ou você tem medo e continua na tempestade, ou você tem fé e sai dela. Na vida vivemos de escolhas e precisamos fazer a escolha certa, tendo fé e não medo. O medo e a fé não podem andar juntos, não podem caminhar juntos. Ou eu tenho fé para caminhar com Jesus e acreditar no milagre, ou eu tenho medo e a desesperança chega na minha casa, chega na minha vida e aí tudo se acaba. Eu preciso enfrentar a tempestade com fé. Eu preciso olhar para as ondas acreditando que elas vão se acalmar. E aí eu consigo vencer a tempestade. Por quê? Porque primeiro de tudo, Jesus ele está no barco. E quando Jesus está no barco, eu consigo vencer, porque Jesus está perto de mim. E eu estou perto de Jesus. Vamos para o segundo tópico. Primeiro, que você não pode esquecer, não tenha medo das tempestades, elas vão chegar em qualquer momento. Mas, em meio à tempestade, tenha fé. Porque se você não tiver fé, a tempestade vai te consumir. Mas se você tiver fé, você acreditar que ela vai passar, Jesus está no barco e ele vai fazer essa tempestade acalmar. Então, primeiro tópico, não esquece disso, não tenha medo das tempestades. O segundo tópico que eu coloquei aqui pra gente é: Jesus está no barco, não há o que temer. É meio que um conjunto, né? O primeiro tópico é não tenha medo da tempestade, o segundo tópico é Jesus está no barco, não há o que temer. Precisamos entender que nada está perdido quando Jesus estiver do nosso lado. Glória a Deus. Jesus estava dormindo e os discípulos poderiam enfrentar a tempestade por meio da fé. Nós temos uma arma poderosa que é a fé. E através dela, nós iremos vencer. Se você tiver fé, você consegue vencer as tempestades. Amém? Jesus disse, lá em Mateus 17, 20, eu anotei aqui para te falar esse versículo. Se tivermos fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. O que é impossível para Deus, não há nada impossível para Deus. Você só precisa acreditar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso, precisamos exercitar a nossa fé e acreditar, porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você crê? Você crê que Deus pode
fazer um milagre de hoje para amanhã? Você acredita nisso? Você tem fé e esperança que Deus pode dar um basta nisso de hoje para amanhã e tudo se acabar? Eu creio que Deus pode fazer isso, mas se Ele não fizer, eu continuo acreditando que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas vamos para o terceiro tópico agora. Nós falamos do primeiro tópico, se você lembra, não tenha medo das tempestades. O segundo tópico é Jesus está no barco, não há o que temer, Jesus está no barco. Tudo que está acontecendo, Jesus não foi pego de surpresa. Deus, ele já sabia o que iria acontecer. Deus não é pego de surpresa, porque ele é pai da eternidade. Ele sabe de tudo que acontece aqui na Terra. Ele é dono de tudo. Ele é criador de tudo. E mesmo que algumas pessoas não acreditam, ele é rei. Ele é pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o criador de todas as coisas. E mesmo que antes de todas as coisas fossem criadas, ele é. E o terceiro tópico, vamos lá para o terceiro tópico. Fale duro, com firmeza, faça como Jesus fez. E como eu aprendi isso? Eu estudando esta palavra essa semana, eu aprendi com Jesus. Jesus é manso? É. Jesus é bondoso? É. Mas tem horas que precisamos falar forte. Tem horas que precisamos ser duro. Mas não ser duro com as pessoas, não. Com o nosso próximo, ser duro com a tempestade. Como eu disse para você, lá quando Jesus falou, né? Deixa eu voltar aqui. Jesus falou assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Jesus não falou duro? Jesus, ele não se levantou e falou duro também com o vento e com as ondas? Jesus também, ele não impôs uma autoridade ali pro vento. Ele falou, olha, ele se levantou dali, da onde ele estava dormindo, descansando, e ele falou com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Tem horas que precisamos ser como Jesus. Se levantar, porque a tempestade está muito forte, está muito grande, está tentando matar a gente. Mas a gente tem que se levantar e temos que falar e temos que ser duro. Tempestade, você não vai me matar. Vento, você não vai me matar. Ondas, você não vai me matar. Eu sou de Jesus, estou com Jesus e ele está no barco. Nenhuma tempestade vai me alcançar. Temos que ser assim. E eu aprendi muito com esta palavra, porque Jesus falou duro, Jesus falou com firmeza. Nós precisamos ser como Jesus. Precisamos falar com autoridade, precisamos ser duros em alguns momentos, porque nós não podemos ser fracos. Nós não podemos ceder por causa da tempestade. E a tempestade pode ser muito grandiosa. O vento pode ser grande demais. A aflição da nossa vida pode ser tremenda, pode ser grande, pode ser a maior do mundo. Mas eu quero lhe dizer que nós precisamos ser fortes e ser firmes e ser perseverantes, assim como Jesus foi. Jesus nos ensina muito. E o que eu aprendi essa semana é que eu preciso ser forte em meio a uma tempestade. Eu não posso me desestruturar por causa de um processo, por causa de uma tempestade. Eu preciso ser firme, eu preciso ter dureza, eu preciso ser firme e saber o que eu quero. Eu preciso determinar o que eu quero para a minha vida. Ou eu vivo em meio a uma tempestade, no meio das ondas, no meio do fracasso, ou eu me levanto e falo com a onda, não. Você se acalme, porque eu vou chegar do outro lado. Vento, para, porque eu vou chegar do outro lado. E é assim que nós devemos pensar. Nós precisamos usar a nossa fé e acreditar que toda tempestade, ela não é eterna. Ela vai ter um fim. E precisamos
determinar isso para a nossa vida. Eu não posso viver no meio dessa tempestade, no meio dessa calamidade, no meio disso tudo que está acontecendo. Eu preciso acreditar que ela vai ter fim, que ela vai acabar. Precisamos ser como Jesus. Eu escrevi isso aqui. Nada de moleza e de preguiça ou desanimar com essa tempestade toda da vida. Jesus agiu com firmeza, ele foi duro, ele foi certeiro. Nós não precisamos de duvidar, precisamos de fé. Você está entendendo isso? Nós não precisamos ter dúvida, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar no impossível, porque acontecerá o que nós acreditarmos. Se nós acreditarmos no milagre, o milagre vai acontecer. Não permita que a tempestade te domine, mas seja duro e firme, enfrente e fale com o vento e as ondas e tudo ficará calmo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por falar comigo através desta palavra. E eu acredito nela. E eu acredito em Jesus. E eu acredito no milagre. E assim como essa palavra falou comigo, eu creio que vai falar com você também. Primeiro ponto, para a gente fechar e terminarmos aqui esta palavra, essa mensagem de aí uns 16, 17 minutos. Primeiro, para você não esquecer mais, hein? Não tenha medo da tempestade. Segundo, Jesus está no barco, não há o que temer. E o terceiro, fale duro, fale com firmeza, faça como Jesus fez. Mande o vento se acalmar, mande a tempestade se acalmar, mande as ondas se acalmarem e você vai chegar do outro lado. Nunca se esqueça que Jesus está dentro do barco com você. Deus te abençoe grandiosamente e te dê uma semana de grandes vitórias. Continuaremos orando pelo Brasil e pelo mundo para que Deus possa decretar. O decreto de Deus é poderoso para que ele possa decretar a cura para a humanidade, para que ele possa suspender todo o mal, jogar por terra e que nós possamos voltar à nossa vida, e eu creio nisso, voltarmos à nossa vida normal e fazer tudo aquilo que a gente fazia, cultuarmos, ir à igreja, abraçar, né? E fazer nossas compras, e estudar, e trabalhar, né? Deus abençoe muito você, ao Brasil, a todos os países que estão passando por esse momento difícil. Tem uma amiga na Itália também, e com certeza nós estamos orando por você e por todos aí que estão. Tá bom? Deus abençoe e que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém.